Acabou o recreio, olha a aula. Vai começar a aula, minha gente. O tema de hoje é incluindo os abortos. A constelação medial fala muito sobre as consequências funestas do aborto. Então, se existem pessoas no sistema... Mulher, obrigada pela sua vida. Você escreveu aqui? Obrigada. Obrigada pela sua vida também, Lara. Então, o aborto ele tem consequências muito sérias no sistema. Hoje, uma das pessoas que falaram comigo no direct falaram que tem um filho autista, né? E ela perguntou sobre um aborto que ela tinha tido antes, porque ela achava que o filho que ela teve depois do aborto foi um aborto espontâneo, tá? A gente vai falar também aqui a diferença do aborto espontâneo e do aborto provocado também, o que é que ele influencia dentro do sistema, certo? Então, ela falou do filho mais novo, que ele tem autismo, e ela tinha tido um aborto alguns anos antes, e ela tinha algo na mente dela de que esse filho que nasceu agora com autismo é o mesmo espírito, é a mesma alma daquele que foi do aborto. E na verdade, não é isso, tá? Isso aí é uma exclusão. Isso aí é uma exclusão, porque cada ser é único. Não existe isso de aquele espírito ter vindo num outro corpo, percebe? Vamos dizer que isso sim, isso seja. Mesmo assim, o aborto é alguém e o filho que nasceu depois é outra pessoa, tá? Então existem muitas confusões, nos meus atendimentos chega muito isso, de pessoas que têm essa confusão de saber quem é quem no sistema familiar dessa pessoa. Por quê? Porque ela já teve muita exclusão aí em relação aos abortos que aconteceram na família. Então é preciso a gente olhar para isso. Quanto mais uma nação tem casos de aborto, e principalmente casos de aborto em que não houve inclusão, maior é o emaranhamento dessa nação. Essa nação, ela perece, ela não consegue se sustentar, tá? Lara colocou aqui, ter encontrado você foi um presentão. Ô Lara, obrigada. Hoje você tá com o coração aberto, né? Peito aberto. Eu vi a foto hoje no seu feed e eu nem deu tempo de eu curtir. Mas eu achei a coisa mais linda do mundo aquela foto. E o texto, né, da Mãe Terra. Linda, linda, maravilhosa. Muito feliz de também ter encontrado vocês. Encontrar todas vocês aqui é uma alegria muito grande. Então a gente precisa olhar para essas crianças. Enquanto elas não são vistas, enquanto elas não são incluídas, elas estão, como se elas não estivessem em paz. E elas não conseguem encontrar o caminho delas. Vamos dizer que tem muitas pesquisas científicas que comprovam que até tantas semanas aquele bebê ainda não tinha um espírito ali, né? Ainda não era alguém. Então tem muitas correntes em relação a isso. Então eu não vou falar aqui sobre o que falam cientificamente, eu vou falar aqui o que é que se mostra nas constelações. O que se mostra nas constelações é que se existiu alguém ali naquele sistema e esse alguém não foi incluído, não foi incluída, as gerações seguintes vão sofrer as consequências disso, tá? Quando um aborto ele é provocado, ou seja, ele é intencional, ele traz consequências bem prejudiciais ao sistema e principalmente se ele for mantido em segredo. Por exemplo, o bebê foi gerado pelo homem e pela mulher. A mulher ela não contou para esse homem que ela está grávida, ela simplesmente tomou a decisão e ela tirou esse filho. A alma da família desse homem sente que teve alguém que faz parte do sistema e não foi incluído. Então esse homem passa a vida inteira numa busca muito grande. E às vezes a mulher, ela até fala para ele, mas ela já fala a decisão tomada e esse homem ele sempre concorda com a decisão da mulher. São raras as exceções. Eu estava vendo agora o filme A Procura da Felicidade, né? Em que o protagonista, o Chris Gardner, ele decidiu ficar com o filho dele e a mulher cedeu a isso, né? Só que em muitas histórias o que é que acontece? A mulher vai embora com o filho e esse homem, a alma do sistema familiar desse homem sente falta disso e muitas vezes
essa falta, como se fosse um vazio interior, gera raiva. E aí gera raiva contra quem? Contra as mulheres. Porque conscientemente ele não sabe de onde vem isso. E é muito bonito de ver quando esse homem toma consciência de que ocorreu ali um aborto, que ele tem um filho, ou seja, esse filho ele tem, mesmo que ele não esteja fisicamente. Esse filho a mulher tem, mesmo que ele não esteja aqui fisicamente. Só que se a gente vai olhar o olhar aberto da constelação medial e perceber todos do sistema, cada um está ali. E se eles não estão no lugar deles, ou seja, se houve um aborto, 2 abortos, 3 abortos, eu já fiz atendimento de clientes que teve 12 abortos na 3ª geração atrás, ou seja, 12 abortos de uma bisavó. A bisavó abortou 12 vezes, perdeu os bebês. E isso trouxe consequências funestas. Geralmente acontece o que com aquele sistema familiar sem que haja inclusão? No caso dessa família, foi preciso fazer um trabalho profundo de tomar consciência, de olhar para cada um desses 12 que foram abortados e, se preciso, se necessário, dar nome a cada um deles e dar um lugar no coração para cada um deles. Mas a consequência, até que eles tenham sido vistos, foi exatamente o que? Escassez na família. A família mal consegue se sustentar. São pessoas que não conseguem olhar para a vida. É como se inconscientemente olharem todo para a morte. O que é olhar para a vida, olhar para a morte? Olhar para a morte é quando você não consegue sentir. Você não consegue, por exemplo, ter uma percepção de algo que acontece na sua vida. Você não sabe se foi algo que você se sentiu bem ou se você se sentiu mal. Se eu peço para você lembrar agora de um momento que teve no seu casamento, num relacionamento seu, e você olha para mim e fala, não, foi tudo normal. Se você teve algum fato aí da sua vida marcante e você olha para mim agora e diz assim, não, foi tudo normal, significa que você está olhando para a morte, porque você não consegue sentir as coisas, você nem se conecta com esse corpo aqui. Por quê? Porque inconscientemente a sua alma ela está olhando para lá, ela está olhando para aqueles que não foram vistos, que não foram incluídos. Então, geralmente a gente faz um exercício de tomada de consciência, mas ele é o mais importante nesse caso. Só que se for necessário, a gente acende uma vela para cada um deles, para eles perceberem que eles estão sendo vistos. E a gente também coloca nome em cada um deles. E esse nome vem através de um exercício que a gente faz muito profundo, tá? Então é muito importante a gente olhar para isso. Na China, olha aí a China, né? A China, historicamente, tem aquela lei que dita que só pode ter um filho por família, né? E teve uma época mais atrás que só era permitido ter filho homem, ou seja, se fosse menina, tinha que matar essa menina, né? Então, é muita dor envolvida, que chega a um ponto em que não se sente mais nada naquela nação, naquele país. Eu lembrei desse exemplo agora, não sei porquê, mas de repente a gente conecta para tudo isso que está acontecendo agora. Então existe uma dificuldade muito grande de sentir ali, de perceber. Aí eu trago essa situação aqui para o Brasil. Brasil, nós tivemos aí na história momentos de escravidão, né? Anos de escravidão, em que às vezes se um homem negro, um homem branco engravidava uma mulher negra. Em algumas famílias elas conseguiram fugir, conseguiram dar continuidade. Em outros casos, essas mulheres tiveram que as crianças tiveram que ser mortas porque era misturado, né? Então fica até hoje ressoando no nosso sistema familiar se lá atrás houve algo desse tipo, tá? Eu tô indo lá longe de outras gerações porque de repente você não teve nenhum aborto na sua vida e você não tem conhecimento de nenhum aborto aí no seu sistema familiar. Porque se você sente esse vazio, se você sente que às vezes você percebe que você tem esse olhar para a morte, talvez seja essa inclusão que está precisando ser feita. Como é que você sabe que tem essa inclusão precisando ser feita em você agora? Você está percebendo cada palavra que eu estou falando.
Se está ressoando com você, se está fazendo sentido com você, você está percebendo no seu corpo, está mexendo algo de dentro de você em relação a isso. Se não, é como se eu estivesse falando aqui outro idioma e você não está entendendo. Não faz sentido nenhum para você. Então significa que estão todos incluídos. Você não tem essa questão para trabalhar na sua vida. Quando eu não reconheço os abortos que existiram no meu sistema familiar e quando eu não olho para os abortos que de repente aconteceram na minha vida, eu não consigo acessar o sucesso. E muitas vezes as pessoas têm um orgulho muito grande em relação a isso. Ou seja, essas pessoas preferem fracassar na vida, permanecem a vida inteira olhando para a morte, fracassando, a ter a humildade de reconhecer essas crianças, esses abortos, principalmente se dizem respeito a algo que eu fiz, né? Algo que eu senti, que foi a partir de mim esse aborto. Então eu não consigo acessar o sucesso. Eu tô falando isso por quê? Porque eu vi uma postagem hoje que falava algo assim: tantas pessoas indo em busca do sucesso, quando deveria haver mais pessoas em busca de se tornar pacificadores, em se tornar essas outras qualidades assim futuristas. Escrevam aí para mim. E isso é uma exclusão. Quando a gente vê um texto desse, é uma exclusão. Seria inclusão o quê? Tantas pessoas buscando sucesso, olha a variedade humana, tem gente que está buscando sucesso, tem gente que está buscando ser pacificador, tem gente que está buscando ser cientista, tem gente que está buscando ser estrategista e tudo está certo, porque cada um está no seu lugar. Agora, quando eu recuso olhar para o sucesso, quando eu olho o sucesso de forma pejorativa, isso significa que tem algo excluído e algo que eu me recuso literalmente a olhar. E como a gente já falou aqui algumas vezes, o sucesso tem a cara da mãe. Se eu não gosto do sucesso, se eu olho para pessoas que buscam sucesso com um olhar de julgamento, de reprovação, eu estou paralisada na minha vida. Eu não tenho sucesso, eu fracasso e quero puxar todo mundo para o fracasso também, porque é muito mais confortável para mim eu estar no fracasso e promover para todo mundo essas pessoas ficarem no fracasso. Porque se uma pessoa alcança o sucesso, eu já não tenho mais desculpa para eu permanecer no fracasso, certo? Não tem mais como eu justificar. Eu perdi todo o meu repertório. Por exemplo, se alguém fez junto comigo os mesmos cursos e essa pessoa aqui continua desonrando a mãe interiormente, na alma dela, e eu consegui honrar minha mãe, ou seja, consegui olhar para minha mãe, consegui ter sucesso, consegui ser bem-sucedida. Essa aqui que permaneceu no fracasso, que permanece no orgulho de não conseguir olhar para a mãe, ela não tem mais justificativa. Então, muitas vezes ela fica com muita raiva e quer promover um movimento para que as pessoas acreditem que fracassar é bom, que tem algumas coisas muito mais nobres na vida para fazer do que ter sucesso. E, gente, uma coisa eu falo para vocês, de todo o meu coração, sucesso é a base da nossa vida. Quando a gente está em busca do sucesso, significa que a gente está olhando para a vida. Quando a gente está em busca de algo palpável, não é algo assim, agora eu vou rezar por todos os seres humanos e enviar a luz para o mundo e vou aguardar que tudo isso fique bem porque eu sou um ser de luz. Quando eu estou nessa postura, nessa posição, eu estou no lugar errado. Eu estou excluindo alguém. Eu estou excluindo algum aborto. Eu estou excluindo algum aborto tanto que possa ter vindo através de mim, como através da minha mãe ou a gerações passadas. Isso a gente olha para como a gente age hoje. O que é que vocês estão falando aqui? Tanto é um monte de boa noite, boa noite. Espontâneos, Renata perguntou aqui, os abortos espontâneos. Os abortos espontâneos e os abortos provocados, eles têm muito pouca diferença, porque eles ferem o sistema de forma muito semelhante, fica faltando um pedaço. E geralmente aquela criança que vem depois, ela carrega esse peso de um aborto que foi excluído. Então esse exemplo que eu falei para vocês,
foi bem sólido para realmente olhar para isso, né? Dessa mãe que acha que o filho que nasceu depois e que tem o autismo, ele é a reencarnação do filho abortado, né? Que foi um aborto espontâneo. E na verdade não é. Esse filho precisa ser visto. E talvez, eu não posso afirmar porque foi só uma conversa informal, não foi uma sessão de constelação medial, e talvez esse filho tenha desenvolvido as características do autismo justamente porque ele não é visto. Porque quando ela olha para o filho, ela não vê ele, ela vê o outro, que foi o aborto, tá? Porque a gente precisa incluir esses abortos, essas crianças, precisa incluir para que a gente consiga olhar para a vida novamente. É algo tão inconsciente que a gente primeiro carrega uma culpa, mesmo que tenha sido uma decisão. Assim, tem que ser uma mulher muito empoderada, tem que ser uma mulher muito bem trabalhada para dar um ressignificado a esse aborto, mesmo que ele tenha sido espontâneo ou provocado. Mas muitas mulheres, a maioria das mulheres que eu atendo, mesmo quando o aborto é espontâneo, ela não tomou nenhuma atitude para haver esse aborto, ela sente culpa, culpa lá dentro, na alma, inconscientemente. E aí ela também não consegue acessar esse olhar para a vida, ela só olha para a morte. Ela está o tempo todo adoecendo, está o tempo todo chateada com a vida, não consegue apreciar a vida, tá? Dizem que o aborto espontâneo também é causado pela mente da mãe, é verdade? Não, isso aí eu também já ouvi falar, Cecília, só que é inconsciente. E esse inconsciente, ele não é comandado pela mente da mulher. Por exemplo, a mulher pode ter pensado assim: eu vou abortar porque eu não tenho condições de ter filho agora, eu não tenho nem condições de me sustentar, como é que eu vou ter filho agora e sustentar essa criança? Ela pode ter tido um pensamento como esse e passou, mas ela não fez nada. E aí, às vezes, justifica o fato do aborto ter acontecido espontaneamente. A criança sentiu isso. Só que a gente precisa ver um ponto de vista global. Essa mãe, ela vem de um sistema familiar. Então, a partir do momento que ela teve esse tipo de pensamento, e de repente esse pensamento dela provocou realmente um aborto espontâneo, tem alguns casos, muitos casos que eu já atendi, que o bebê simplesmente começou as células não se reproduzem, simplesmente o organismo começou a regredir a formação do bebê até que não tinha mais nada lá. Já atendi muitos casos desse tipo. E esse olhar global também é o que a gente precisa ver. O que é que fez uma mulher, depois que engravidar, ela ter esse tipo de pensamento? Eu não vou ter como sustentar o meu filho. Seria melhor não ter, mas mesmo assim eu vou ter, né? Então já é uma consequência do sistema dela, já é uma exclusão o fato dela ter esse tipo de pensamento. Já vem acontecendo algo aí no sistema que traz essa realidade para ela. Então é algo que não é para a gente ter culpa, de ter tido aquele pensamento. Qual é o motivo da gente ter culpa? O que realmente justifica a gente ter culpa? É a gente achar que não foi nada demais. É a gente não tomar responsabilidade de que, poxa, aconteceu aquilo no meu sistema, aconteceu esse aborto, eu vou olhar para essa criança. E para olhar para isso que aconteceu, é preciso uma força muito grande, é preciso uma força interna, uma força interior muito grande, porque é uma dor muito profunda. Você teve uma vida dentro de você e de repente ela não estava mais lá, você não conseguiu acompanhar essa vida física se desenvolver. Então é uma dor muito profunda, que vem do fundo da alma da mulher e às vezes essa dor já vem carregada de geração após geração. Então, para a gente ser fiel às vezes no sistema familiar, na Rússia acontece muito isso até hoje. Teve uma época na Rússia em que o governo autorizou matar todas as crianças, como assim na época de Jerusalém, né? Quando souberam que Jesus tinha nascido, mandaram matar todas as crianças daquela idade, né? Com 1 ano. Só sobrou praticamente Jesus, né? Vamos dizer assim. Então, na Rússia aconteceu isso durante o período da Guerra Fria.
E essas mulheres, algumas fugiram, algumas foram assassinadas por causa disso. Então tem um peso muito grande ali na Rússia que as famílias não conseguem mais se conectar. Essas famílias praticamente não conseguem sentir o amor, não conseguem se perceber. Por isso é tão importante a gente cada vez mais se conectar com o que a gente está sentindo dentro da gente. Nesse momento que eu estou falando para vocês sobre isso, é mais importante vocês perceberem como vocês se sentem em relação a isso, em relação a essa percepção do que eu estou falando, do que questionar, será que naquele dia que aconteceu isso, eu senti, foi assim? Será que eu fiz errado? Será que não adianta a gente ficar no campo das ideias da mente, porque isso não vai incluir. E eu tenho muito cuidado aqui no que eu estou falando, porque tem um risco muito grande de eu levar muito para esse racional, para esse raciocínio, porque sua mente ela vai fazer assim, 1 mais 1 é igual a 2. Então se naquela época que eu fiz aquilo, eu resolvi bem, então deixa para lá. E aí a mente vai enganar você achando que você incluiu. Só que a sua vida é quem mostra. Sua vida é quem me diz se realmente foi incluído esse aborto, que você tem consciência ou não tem consciência, que tenha vindo através de você ou que ainda esteja ressoando aí de gerações passadas da sua família. Sua vida é quem me mostra. Olha agora para a sua vida, eu olho agora para a sua vida, como é que ela está. Ela está olhando para a morte ou ela está olhando para a vida? Você está fracassando na vida ou você está tendo sucesso na sua vida? Do fundo do seu coração. E não adianta falar aqui que, não, estou super bem, estou super legal. Que não é para mim que você vai falar isso. E não adianta você falar, se repetir isso mentalmente centenas de vezes, como eu fiz durante muito tempo na minha vida. E eu ouvia milhares de vezes, eu botava o fone de ouvido e ficava ouvindo milhares de vezes as frases de Luiz e Rei e ficava repetindo, repetindo, repetindo. Talvez aquelas frases tenham me ajudado, me dando assim um norte para outras terapias, né? Mas ali não chegou no ponto. Não adianta a gente querer se enganar. A gente pode até engabelar aqui a mente e por um momento acontece algo assim positivo e a gente acha que resolveu, só que daqui a pouco a gente cai de novo, a gente é derrubada de novo. Às vezes um vento vem para mostrar pra gente e para deixar vocês mais tranquilas. A vida é isso. A vida é sempre esse mostrar para a gente olhar. A gente precisa olhar para isso, para se conectar mais com o quê? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Se eu tivesse que dar um conceito sobre a burrice emocional, que tanto se fala, né, em inteligência emocional, é justamente essa falta de conexão com o que você sente, com o que você percebe e com essa supervalorização com o que está aqui no seu intelecto, com o que você aprendeu a nível mental, que desconectou você totalmente disso aqui. Hoje em dia as mulheres têm muito problema de tireoide, por quê? Que é justamente nesse chakra aqui, por causa do corte brusco que existe entre o sentir e o pensar. Você pensa demais, você tem conceitos demais, você leu livros demais, mas nunca fez essa ponte aqui. Não fez essa ponte aqui. E se no final dessa quarentena, uma de vocês chegar para mim e dizer assim, Daniela, agora eu entendi, a ponte foi feita, eu já cumpri a minha missão aqui com vocês. Se tiver duas, aí minha gente, aí eu sou sucesso total, assim, sabe? Olha aqui, sucesso é a cara da mãe, vai ser uma evidência de que realmente eu consegui finalmente tomar a vida da minha mãe e honrar a vida como veio para mim, tá? O que mais vocês estão falando aqui? Sempre que eu excluo alguém, tem um aborto para trás? Não, nesse caso que a gente está falando hoje de aborto, então eu estou falando que entrou em ressonância o que eu estou falando aqui com essa exclusão de algum aborto. Se você teve uma memória agora em relação ao seu sucesso, ao seu fracasso, essa memória tem uma conexão com algum aborto do sistema familiar, porque a gente já falou sobre incluir pai, incluir mãe, incluir assassinos e vítimas, agressores e vítimas do meu sistema, incluir quem eu não concordo, e a gente ainda vai falar aí sobre incluir os irmãos.
Então é com quem você entrou em ressonância agora, nesse momento. Enquanto eu estou falando aqui desses aspectos da vida, de olhar para a vida, para o sucesso, olhar para o fracasso, olhar para a morte, olhar para a vida. Se você entrou em ressonância, se percebeu algo em você que, poxa, às vezes é uma pontinha de dor na cabeça, significa que você entrou em ressonância, significa que tem algum aborto a ser visto no seu sistema. Dani, uma pessoa que força um aborto e incentiva e permite a filha a fazer um aborto, o peso dessa atitude vem em dobro? Eu não sei metrificar isso, né? Aí tem uma matemática. Mas o que me veio agora é que essa mãe merece se retirar do sistema, ser retirada do sistema. Essa filha precisa se afastar da mãe. Uma amiga minha de Portugal fez um aborto e a filha dela engravidou e ela incentivou a filha a abortar também. Se essa filha quiser olhar para a vida, ela precisa se afastar da mãe dela. É isso que me veio agora. Realmente, tô com um frio e um sono muito grande. E como ressignificar? Vamos fazer a meditação agora? Tô com muita dor de cabeça e de garganta, e só agora depois que começou a live. É isso mesmo. Entende? Os sintomas do nosso corpo, qualquer que seja eles vêm para dizer assim: olhe, por favor, olhe para isso, por favor. Por exemplo, hoje a minha mãe, ela mandou uma mensagem. Como você tá precisando de alguma coisa? Aí eu respondi: juízo. Que ontem lembra que eu falei que eu dei uma explosão aqui? Aí, imediatamente que eu respondi para ela juízo, eu acho que ela falou para o meu pai, e meu pai falou comigo perguntando como eu estava. Naquele momento eu me tranquilizei, porque o juízo da gente, minha gente, é quando a gente tá com a mente perturbada, quando a gente tá sentindo falta do nosso pai. A gente esqueceu de repente que tem um pai, né? Que tem um pai aqui. E aí naquele momento eu acalmei. Então percebe que não é algo tão complexo. O que é difícil às vezes é você identificar a sua percepção no seu corpo. Quando eu estou sentindo essas coisas, né, que vem no meu corpo, é como essa do juízo, né? É como se tivesse uma nuvenzinha aqui em cima na minha cabeça. E geralmente essa nuvenzinha vem na minha cabeça no período menstrual. Então vocês percebem que está tudo interligado. Por isso que é tão importante a gente ter o autoconhecimento. É muito importante a gente ter o autoconhecimento, porque a gente vai lá e identifica na hora. Então, na hora que aconteceu isso, eu entrei em ressonância com a minha mãe, para ela perguntar isso para mim, para eu refletir, perceber como estava meu corpo. Eu acho que ela esperava que eu respondesse assim: traz uma feira para mim, manda uma feira para mim. Não estava precisando nada disso, tá? Só precisando de juízo, porque minha mente estava meio desorganizada. E naquele momento que meu pai falou comigo, deu um oi pelo WhatsApp, eu já me tranquilizei. Então, o mais complicado é a gente identificar o que é que a gente está sentindo aqui no nosso corpo. Depois que a gente percebe o que está acontecendo no nosso corpo, a gente consegue olhar para isso. Então, o frio na barriga, o sono muito grande, é muito comum esse sono. Às vezes você chega num lugar e você estava bem e de repente vem aquele sono tão grande. Já estive com pessoas que eu estava bem. Isso aí a gente vai desenvolvendo também quando a gente vai aprendendo a se perceber, que aí a gente vai perceber o que é meu e o que é do outro, que eu entrei em ressonância, porque não tem como a gente se blindar disso, porque a gente está dentro de um oceano, não tem como eu separar as gotas de oceano do mar. Não tem, é impossível, nem com plástico, né, que está cheio no mar. Então eu cheguei nesse ambiente, com essa pessoa, comecei a conversar com essa pessoa, de repente deu um sono. E aí eu pensei assim, quem tá aí? E me veio a imagem de muitas crianças ali perto dela. Muitas crianças ali perto dela. E depois, quando eu fui conhecendo melhor essa pessoa, eu descobri que ela tinha feito alguns abortos.
Então essas crianças ainda estavam lá pedindo para serem vistas. E quando eu falo isso, eu não estou querendo fazer uma referência ao espiritismo. É mais uma referência a você tomar consciência que existe uma energia em tudo o que você não olha, em tudo o que você se recusa a olhar. E essa energia está carregando você de uma forma muito sutil. E depois que você olha para isso, você libera essa energia e ela segue o caminho que ela precisa seguir. Ela pega a onda do mar que ela precisa seguir. Ficou claro isso, minha gente? E a outra coisa que essa pessoa me contou depois é que ela falava que ela não queria ter um filho qualquer. Ela falava que ela queria ter um filho iluminado. Então, vamos dizer que ela afirmou isso para ela, então todas as vezes que ela afirmava isso para ela e ela engravidava, vamos dizer assim, esse filho ia embora. E quando eu falo isso, não é só fisicamente. Já fiz atendimento de constelação medial em que esse filho, esse aborto de um filho que nem veio para o ventre, mas foi um filho tão sonhado, tão imaginado e ele não chegou, que ele tornou uma energia densa no campo sutil da pessoa e ela carregava isso. Então foi preciso que ela fizesse um exercício de dar um nome para esse filho e incluir, acender uma vela para ele, e aí cada pessoa faz com que percebe de dentro para fora, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua convicção. Certo? Então Carol tá com dor de cabeça e de garganta. É normal sentir sono e dormir 4 horas da tarde? Já tive fases de só querer dormir. Eu acordo com sono e se deixar eu durmo mais de 16 horas. Isso pode ter a ver com o seu nascimento. Eu conheço uma mãe que ela tinha 2 filhas pequenas e ela trabalhava muito, então para as filhas não interromperem ela no trabalho, ela dava remédio para as filhas dormirem e dava comida para as meninas dormindo. Ela lembra que passou 4 dias, certa vez 4 dias, as meninas dormindo direto, bebezinhas. E essas meninas cresceram dormindo. Assim, elas não conseguem ficar muito tempo acordadas. Então foi um condicionamento padrão e veio se repetindo desde quando elas eram bebezinhas que a mãe fazia isso. Provavelmente quando você era criança você tinha que ficar dormindo muito. E aí foi condicionado a esse padrão. Mas é preciso olhar um pouco para isso mais, né? É o que me veio agora em relação a isso. Certo, Andressa? Lara depois conversa com você sobre isso, para olhar para isso. Pode ter essa possibilidade. Não me veio algo como se fosse sistêmico, né? Não me veio algo como se fosse de constelação medial. Me veio algo como um padrão que você foi condicionada desde que era bebezinha. Pronto, eu fui condicionada quando eu era bebezinha, que quando minha mãe saía para trabalhar, mesmo que ficasse lá uma babá, que ficava cuidando dos meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão, eu ficava dentro do quarto, minha mãe saía para trabalhar, me deixava dormindo e trancava o quarto. E eu lembro de estar acordada naquele berço olhando para o tempo. Então, hoje em dia, até hoje, quando eu quero... Eu tenho uma tendência a me isolar, vamos dizer assim. Eu tenho uma tendência a ficar sozinha no quarto. Eu gosto de ficar sozinha no quarto. Mas é algo que não me faz mal. É algo que me faz bem, me traz paz. Então, se você dorme 16 horas por dia e isso lhe traz alguma coisa negativa, aí você olha para isso. De repente é um padrão que você está repetindo. Se for algo do seu sistema familiar, de constelação medial, Lara pode conversar um pouco mais com você sobre isso, né? Que vocês são próximas aí. Mas eu não me veio algo do sistema, viu? É a forma que você foi, que você cresceu e que é o seu jeito. Eu lembro de um livro que eu vi uma vez que o autor falava assim, que hoje a geração hiberna. Nossa geração é uma geração de ursos, porque nós descansamos muito tempo, ficamos no ócio muito tempo, dormimos muito,
e chega um dia que dá um clique, vem a ideia na cabeça e a gente trabalha, vai até o fim desse trabalho, entrega esse trabalho bem feito, esse trabalho faz sucesso e depois volta para a hibernação. Ele falou que tem muitas pessoas assim nessa geração agora. E eu me considero até mesmo uma pessoa desse tipo. Eu fico maturando a ideia, como quando criança eu ficava muito tempo ali naquele quarto, então minha imaginação, enquanto eu estava ali naquele quarto, dentro do berço, minha imaginação viajava. E aí quando eu era liberada, né? Quando minha mãe chegava e abria a porta do quarto e eu ia brincar, ia fazer as coisas, eu colocava todas as ideias que ficaram ali amadurecendo o dia inteiro para fora. Então eu ia agir e fazia. Então isso pode ser um padrão seu que você aprendeu e não tem problema nenhum. Essa mudança de paradigma que a gente está vivendo, por mais que tenham pessoas que eu vejo aqui nas timelines dizendo assim, mantenha a disciplina durante a quarentena, não perca o horário das coisas. Para mim é ao contrário, é justamente a gente encontrar o nosso ritmo biológico. O meu ritmo biológico é fazer as coisas durante a madrugada, durante a noite, porque eu me concentro melhor, porque é mais silencioso, porque eu acho mais fresco. E durante o dia eu gosto de estar relaxada. Eu gosto de estar lendo um livro, fazendo nada, porque aí é minha frequência assim, de pensamentos, vamos dizer assim, de ideias. Mas eu produzo muito e não durmo essas coisas, porque eu cresci achando que eu era preguiçosa, porque eu gostava de ficar acordada à noite, quando todo mundo dizia que era para ficar acordada de dia. Eu não gostava de ficar acordada de dia. Ai, tem que tomar sol. Adoro o sol, tomo o sol necessário, estou com vitamina D, ok. Água, ok. Vocês estão bebendo água, minha gente? Então aproveitem essa quarentena para vocês descobrirem também o ritmo biológico de vocês, como vocês funcionam melhor. Eu passei muito tempo na minha vida me forçando a trabalhar de manhã. Aí eu lembro que eu sentava assim na frente do computador e ficava assim, ó. Aí quando dava 10, 11 horas da manhã, aí eu começava, aí já tinha que interromper de novo meio-dia, porque tinha que almoçar meio-dia e por aí vai. Então descubra seu ritmo biológico. Qual é o melhor horário para você dormir? Qual é o melhor horário para você fazer as atividades? Qual é o melhor horário que você tem, que você quer comer? Sua barriga pede para você comer, que pede o alimento. Vá se redescobrindo isso. Claro que se você mora com alguém, você tem que ir adequando aí também ao outro, né, da convivência. Mas nesse caso da quarentena, aproveite para fazer isso, tá? Vamos fazer a meditação do aborto, né? Vamos ver quem está precisando ser visto nesse momento, tá? Então, se vocês estão deitadas, coloquem os dois pés na cama, tá? Para aterrar, precisa colocar os dois pés assim numa superfície, né? E se puder estar sentada, coloque os dois pés firmes no chão. E ou você olha nos meus olhos ou você pode fechar os olhos, como for melhor para você. E respira fundo, encontrando o seu centro. Como eu encontro o meu centro, Daniela? Ele está aqui, no meio no seu umbigo. Seu centro está aqui. Você sente que tem uma força nessa parte do seu corpo que lhe deixa centrada, porque ele é o meio de tudo. Então é mais ou menos esse o seu centro. Você encontrando esse centro fisicamente, você consegue encontrar o seu centro emocional. Então respira fundo. Então você percebe na sua imagem mental que tem algo, tem uma escuridão. Tem uma escuridão. E você começa a caminhar nessa escuridão, passo a passo. E são os seus olhos que são faróis, mostrando a você o caminho. Então continue essa caminhada na escuridão,
onde os seus olhos são faróis e eles iluminam exatamente o caminho por onde você deve seguir. E então, o seu olhar encontra o olhar de alguém. Respira fundo e você pode soprar. Para ficar mais clara essa imagem, mais nítida para você. Talvez essa pessoa esteja no chão e se foque em olhar nos olhos dela. Nos olhos dessa pessoa, dessa criança que foi abortada. Respira. Se vem alguma emoção a olhar para ela, solta essa emoção. Se vem o bocejo, solta o bocejo livremente. Então fale para ela: agora eu vejo você. Agora eu dedico um lugar no meu coração para você. E perceba como ela fica ao ouvir isso de você. E no seu momento, você olha para ela e fala: agora eu libero você. E perceba que agora ela fecha os olhos. Finalmente ela descansa em paz. Então, um dos lados, ou seu lado esquerdo, seu lado direito, à sua frente ou atrás de você, se ilumina um caminho, uma nova trilha, que até então era desconhecida. E você começa a caminhar nessa trilha. Ok? Pode abrir os olhos se ainda não abriram os olhos. Me falem como a pessoa ficou lá. Quem conseguiu fazer a meditação, me fala como a pessoa ficou lá, naquele lugar. A carta de hoje, ó, a bênção. A bênção. Quando a gente olha
para esses abortos do nosso sistema familiar, a gente se torna a bênção na nossa família. Porque a gente conseguiu abençoar essas crianças que se foram. A gente consegue liberar. Porque enquanto a gente ainda não assume a responsabilidade de olhar para isso, a gente permanece na culpa. E a culpa segura eles. E isso amaldiçoa. Isso traz o fracasso na vida. Foram 2. Ok. Talvez esse outro você trabalhou bem, entendeu? Como esse um ficou lá, bocejando e chorando, a garganta melhorou e a cabeça aliviou. Senti um arrepio. É isso, minha gente. Olha, eu tô feliz demais com vocês. Vocês não têm noção. Por vocês estarem se dedicando a isso e vocês estão realmente se conectando ao seu maior mensageiro, ao seu maior guru. Hoje a gente não falou, né? Eu sou meu guru. Que é o corpo. O seu corpo lhe diz, ele lhe sinaliza, ele lhe diz para onde ir, para onde não ir. Ele estava me olhando e brincando. Quando liberei ele, virou de costas para mim e seguiu o caminho dele. Eu fui caminhando com uma criança, segurando em minha mão, e fui parar numa tribo indígena. Era muita gente. Como essa tribo, as pessoas dessa tribo ficaram depois que você se retirou? A frase de hoje: eu sou digno, eu sou digna. Quando a gente tem casos de aborto na família, no sistema familiar, a gente não se acha digna. A gente não se acha digna da vida. Teve uma constelação, quando eu ainda estava aprendendo constelação, que foi visto um irmão meu que viria depois de mim, né? E naquele momento eu comecei a me sentir digna diante da vida. Até ali eu não me sentia digna da vida e não sabia por que eu não sentia que eu era digna da vida. Eu não me achava digna de viver a vida de uma forma boa, sabe? De uma forma abundante, de uma forma próspera. Era como se eu me tirasse o direito de me divertir com a vida. É como se eu me privasse do direito de olhar para o sucesso, de olhar para minha mãe. E isso acontecia por quê inconscientemente? Porque tinha ali um irmão e minha alma sentia muita falta dele. E aí na constelação ele finalmente foi visto. Foi uma gravidez que a minha mãe teve logo depois que eu nasci, e ela estava aguando as plantas no jardim, e tinha um postezinho no jardim, né, uma instalação elétrica, né, no jardim. Por causa desse poste, ela levou um choque ali na hora que estava aguando as plantas, e quando ela levou esse choque, ela foi para o médico porque sentia uma dor no abdômen e ela estava grávida. Ela nem sabia que ela estava grávida, porque estava logo no começo. Então, eu não me sentia digna de muitas coisas na minha vida e não sabia por quê, e só tomei consciência no dia que houve essa constelação que me mostrou, que me revelou que eu tinha esse irmão. Ele estava ali do meu lado o tempo todo. Só que, enquanto eu não o via, ele era como uma maldição. A partir do momento que eu o vi, que eu olhei para ele, ele se tornou a bênção. Olha só, a bênção. Cadê a carta? Gente, pelo amor de Deus, muita... Cadê? Apareceu aqui outra? Não. Apareceu essa aqui, ó. Quando eu levantei as cartas, apareceu assim, ó. Quando eu olhei para ele, ele começou a ser uma bênção na minha vida. Ele começou a me abençoar. E aí eu pude finalmente olhar para quê? Olhar para minha mãe, olhar para o sucesso.
Isso tudo é um nível muito sutil. Eu espero que isso chegue até vocês através do inconsciente de vocês, porque a mente ela não raciocina esse tipo de informação, não processa. O que vocês devem sempre perceber é como vocês se sentem, como o que acontece no corpo de vocês quando a gente está conversando sobre isso. Eu vi aqui, quando eu saí disseram adeus, então você liberou essa galera toda, gente, que coisa linda, coisa linda. E agora você vai começar a perceber a dignidade na sua vida como direito seu, direito intransferível, inafiançável e que não pode ser nem menor nem maior. Mas o que é total seu por direito, essa dignidade de viver a vida, a dignidade de abrir uma geladeira da sua casa e ter tudo que você quer e precisa. Isso é dignidade. De você colocar, de você fazer os cursos que você quer fazer, de você aprender aquela habilidade que você quer fazer, de você ter a diversão que você quer ter, de você agora querer pedir um delivery porque está com desejo de comer alguma coisa, você vai lá e come. Você é digna, eu sou digna. Isso, vocês estão repetindo aqui. Muito bom, eu sou digna, eu sou digno, eu sou digna da vida, eu sou minha guru, eu sou digna da vida, eu sou minha guru. Eu senti uma queimação no estômago. Como tá agora a queimação no estômago? Agora está como a queimação no estômago? Passou, perfeito. A cabeça melhorou, só tô chorando. Isso, mulher, descarrega, chora. Hoje eu fiz um atendimento de constelação medial online e foi engraçado que a cliente no final falou assim: menina, parece que eu tomei todas, porque tava com a cara desse tamanho de chorar. O que foi que aconteceu ali? Ela liberou um monte de coisa que estava presa, que não precisava mais que ela estivesse contendo aquilo, tá? Hoje às 4, hein? Daqui a 4 horas. Daqui a 4 horas. Dá pra ver o quê? 2 filmes. Dá pra dar um cochilinho, hein, Andressa? Andressa, eu sei que vai ficar acordada. Hoje às 4 a gente se encontra, tá? O Wender está acordando todo dia às 4. Eu tô indo dormir todo dia às 4. Toca aqui! Gente, um abraço coletivo. Se vão dormir, durmam muito bem. Na confiança de que o processo está acontecendo para vocês e que no seu tempo as informações vão chegando. Não tem como a gente acessar todas as informações de uma vez, de querer plim, resolver tudo de uma vez, porque isso aqui não concebe. Ele não concebe. O ego, ele não aceita que você, num toque de mágica, num passe de mágica, resolva tudo de uma vez. Ele aceita, porque ele é nosso parceiro também, né? Que ele tá aqui dentro. Ele aceita que a gente vá passo a passo, convencendo ele de que é bom o sucesso, de que é bom estar junto do ser humano. Ora, Deus abençoe muito vocês.